que legal. Imagina, né, da Samsung, né, entrar numa empresa do agronegócio, deve ter muita coisa que você aproveitou da experiência, coisas que você adaptou, né? É, o que você aproveitou, assim, né? Porque você, poxa, uma experiência bem interessante, né? O que você aproveitou mais, assim, para conseguir começar esse trabalho? Acho que foi justamente essa parte da experiência, mas com a comunicação digital, né? Quando eu fui para a Monsanto, era uma posição ali de comunicação digital, e eu estava vindo também de uma experiência que era relacionada a relações públicas, né? Ainda tinha essa parte de assessoria de imprensa. Então, quando eu entrei para a Monsanto, é que eu fiz essa virada 100% para olhar só para marketing. Antes ainda tinha essa pegada ali de relacionamento com a imprensa. E foi interessante para levar, acho que a junção dessas duas coisas, que elas eram vistas de forma, acho que muito separadas também, né? Então, quando a gente olha para a promoção da empresa ou para a proteção da imagem mesmo, que no caso da Monsanto ali tinha uma questão institucional muito importante nesse sentido, de percepção de imagem pela sociedade e tudo mais, como é que a gente coloca tudo isso para andar junto, né, nesses planejamentos de comunicação, o que você está fazendo para a imprensa, o que você está fazendo em canais digitais, o que você está fazendo com influenciadores, comunicação interna, enfim, como é que tudo isso anda de forma integrada, e como é que a gente vai aprendendo ali com os canais também, né, com os feedbacks que eles vão trazendo para a gente em tempo real, e se arriscando um pouco mais, né? Acho que foi um ponto importante. Aí, mais acho que na virada ali, quando virou o Bayer já, que eu fui para a comunicação digital de Bayer, foi interessante porque teve um espaço importante para a gente testar muita coisa, né? Para a gente fazer projetos diferentes, com canais que não eram muito óbvios ali para o setor, com pessoas, figuras que não eram muito óbvias para o setor. Então foi interessante, né, trazer um pouco dessa experiência de olhar para outras figuras que poderiam nos ajudar também nessa consolidação e melhora de imagem com a sociedade, para um setor que acho que estava olhando mais ali só para dentro da porteira que a gente fala, né? Olhar um pouco mais para fora também. Bem Muito legal. bem. Mariana, você comentou, sobre marketing de influência, né? O nosso público é composto por muitos jovens, né? Que ainda, às vezes, nem chegaram ainda nessa disciplina, que se for, tá fazendo uma agronomia, alguma coisa assim, né? E se você puder explicar, de forma resumida, o que é esse tal, né, de marketing de influência, né? Qual que é a sua importância dentro de maneira geral, tanto para o agro, ou não precisa ser dentro da sua experiência, né? Como que você enxerga isso como algo importante dentro da estratégia de comunicação, né, de marketing de uma empresa? Perfeito. Marketing de influência, a gente costuma ver muito no mercado as pessoas associando isso só com canais digitais, que acaba sendo, acho que, o core ali da disciplina. Mas quando a gente fala de marketing de influência, a gente está falando de todo esse ecossistema de pessoas, de figuras, muito voltado aí para essa parte de humanização da comunicação, né? Então, personas mesmo ali, que nos ajudam de alguma forma a propagar melhor algumas informações, a formar opinião, a ajudar até em conversão de vendas, e aí a gente está falando desde especialistas super técnicos em determinados assuntos, até pessoas que são mais especialistas em comunicação, olhando mais especificamente para canais digitais. Né? Então, a gente fala de marketing de influência desde como que eu trago para dentro da minha estratégia algum especialista técnico, né, algum professor, consultor, enfim, que possa me ajudar ali de alguma forma a construir uma narrativa, me ajudar a levar essa história para algo que vá além ali do meu poder, né, do meu potencial. Então, essa pessoa me ajudar justamente a chegar a pessoas e espaços que talvez eu, como empresa, não chegaria, né, ou os executivos da empresa não chegariam. Então, como é que essa pessoa consegue nos apoiar nesse sentido? E não só chegar, mas chegar com qualidade, né, a pessoa que tenha um profundo entendimento daquele assunto. E a gente tem o que é mais conhecido aí atualmente como marketing de influência, também da parte dos canais digitais, que são conhecidos como influenciadores digitais, que são os criadores de conteúdo que ajudam, né, de alguma forma, facilitar ou traduzir algumas coisas, levando para os canais digitais para chegar para muito mais gente do que uma marca chegaria sozinha. Né? Então, como é que a gente olha para todo esse ecossistema de diferentes pessoas, diferentes perfis, com alguns pontos em comum, né, para nos ajudarem nessa estratégia, para poderem chegar a mais gente. Então, são esses
criadores de conteúdo, especialistas, enfim, né, que vão ajudar uma marca, um produto a chegarem a mais gente, ou chegarem de uma forma diferente, ou chegarem com uma explicação que até essa própria empresa talvez não conseguiria traduzir da forma como aquela pessoa vai conseguir para aquele público. Então, é um pouco desse panorama que a gente tem hoje. É uma área que ainda tem muito preconceito, né, em todos os segmentos de negócio, no agro, acho que muito mais ainda, né, das pessoas verem, os blogueiros, né, as pessoas que ficam lá simplesmente gravando qualquer coisa na internet e achando que, né, fazendo graça na internet, fazendo dancinha e tal, e né, óbvio, né, que existe essa parte, mas existe uma parte muito grande de conteúdo em si, né, não é só você pegar o celular e sair gravando, são pessoas que são especialistas num determinado assunto e que por saberem se comunicar muito bem e saberem usar os canais digitais, estão disseminando, ajudando a disseminar uma informação ali. Então, obviamente, tem que separar ali o joio do trigo, como a gente fala, mas tem um potencial muito grande, principalmente para marcas novas ou lançamentos de produto, pessoas que estão querendo, né, dar meio que o que a gente fala, né, o tiro de canhão, às vezes, para alguns temas, trabalhar com essas pessoas que você vai, com certeza, conseguir chegar muito mais fácil em alguns públicos que você sozinho, com a sua audiência, dos seus canais ali como marca, ia demorar muito mais tempo, talvez até com muito mais investimento. Então, acho que é um pouco desse cenário. Muito bem. Muito legal, né? A Mariana estava contando aqui, eu fico lembrando, né, das minhas participações, né? Lá alguns anos atrás, né, quando a gente se conheceu lá, né, Mari? Eu acho que participei de alguns eventos e até viajamos, né, para feira, né, lá no sul. Eu acho que foi assim, uma experiência bem legal, né? A gente criou bastante conteúdo bacana, eu pude interagir, conhecer muita gente bacana, né? Muita gente que está até hoje aí tem contato, né? Eu acho que, na verdade, daquela turma lá, acho que quase 100% serão bons convidados aqui por regra de 3, viu, Wellington? A turma muito boa, né? Então, ótimo. Eu acho que, para mim, assim, particularmente, só trouxe muita coisa boa, né? Eu acho que conhecer muita gente, conhecer, assim, outros criadores de conteúdo, gente que está nas indústrias, né, foi muito positivo. E eu acho assim, lá atrás, né, a gente estava começando, né, com esse trabalho, a gente vê algumas iniciativas de alguns colegas, né, até criando agências só para influenciadores do agro, né, e isso é muito bacana. Como que você vê isso, assim, né, Mari? E legal você falar o negócio do preconceito, assim, né, que às vezes fica pensando, achei que era só do agro, né, mas então acho que tem, em todos os setores tem sempre as pessoas que são mais conservadoras, né? E acabam não enxergando o mesmo potencial, né? Que às vezes a gente que é um pouco mais aberto para explorar, né? Que nem TikTok, por exemplo, né? A gente fala, TikTok é só dancinha. Poxa, as empresas estão todas no TikTok já, né? A gente cria conteúdo para o TikTok, tem conteúdo técnico, né? Tem um monte de conteúdo interessante. Né? Como que você viu esse avanço lá do começo do agro para hoje, né? Ficando só no agro em si. Você diz de influências? Da ação com influenciadores, com influenciadores. Assim, acho que a gente caminhou bastante, né, em pouco tempo, em poucos anos, olhando o tempo de maturação das coisas no agro, né, em termos de comunicação, tal, acho que caminhou bem nos últimos anos, mas acho que ainda tem bastante para se consolidar, e eu acho que principalmente para se provar como uma ferramenta realmente que gera valor para as empresas que estão ali fazendo seus investimentos, que realmente gera retornos interessantes, né? Acho que ainda falta um pouco dessa parte, dessa prova, justamente, de geração de valor, quando a gente fala da parte comercial, da parte de conhecimento, de disseminação de informação, awareness, enfim. Acho que isso já está mais do que provado. Acho que agora é encontrar justamente esse como é que você faz esse termômetro ali da parte mais comercial, porque você está falando de um setor que dificilmente vai ter transações 100% online, né, e-commerce e tudo mais, é muito presencial, via representante de venda, distribuidores e tudo isso, então é difícil sempre você trabalhar essa métrica e se provar, mas, né, acho que é entender como é que consegue chegar de alguma forma nesse caminho, mas quando a gente fala de disseminação de conhecimento, de informação, acho que isso já está mais do que provado o potencial, né, desses canais, dessas pessoas, e
o quanto isso consegue ajudar as marcas, as empresas e várias outras iniciativas aí do setor. E a gente viu uma profissionalização muito grande, assim, nos últimos anos, né? Esse acho que foi o ponto, assim, que mais mudou e mais cresceu e melhorou, que foi justamente a profissionalização desses criadores de conteúdo, né? Assim, pessoas, como você falou, com agências, não é tipo, vamos fazer qualquer coisa aqui, realmente algo estruturado, né? Com contrato, com escopos muito bem definidos, com produtora de vídeo, com, enfim, né? Coisas assim, realmente super profissionais, que a gente começou ali, acho que de uma forma super, né, caseira, e hoje você vê, assim, produções, eu estava vendo algumas coisas da AgriShow esses dias, produções, assim, cinematográficas da galera, então, né, você vê o quanto evoluiu, e a evolução dessa conversa realmente de algo mais profissional, né, da pessoa já deixar claro ali com você desde o começo, que tipo de métricas você vai olhar, que resultados pode esperar, né, quais são os indicadores de performance, tal, então você vê todo mundo entrando ali numa profissionalização muito grande. Até, né, a forma como cobrar, quanto cobrar, acho que tudo isso evoluiu muito nos últimos tempos. Então, acho que ainda tem essa parte mais difícil, que em outros mercados fica mais fácil quando você tem e-commerce e tal, de falar, não, converte para... Tá claro aqui que converteu para venda essa ação, mas quando a gente fala, eu acho que, né, de chegar a mais pessoas que a marca não chegaria, compartilhamento de conhecimento, acho que isso já está mais do que provado. Eu tenho uma dúvida nessa sua fala, Mariana, no sentido de, né? Aí eu queria ouvir sua opinião sobre. Eu estava anotando aqui, né? Essa questão do falta provar, né? Essa questão do conhecimento, de trazer conteúdo, isso está muito bem estabelecido, né? Mas essa questão da conversão, se vale a pena, né? Eu queria ver, me veio uma questão aqui. Será que é uma dúvida, né? Falta estratégia. Então, por exemplo, teve um momento, ou a gente tem momentos, né, em que muitas empresas elas acabam copiando outras e muitas vezes por copiar, assim, eu vou falar a palavra copiar, né, ou por entender que é importante, talvez não pense numa estratégia estruturada para medir, né, tendo KPIs para medir essa conversão. Então, minha dúvida é, falta esse mapeamento que não é fácil, que é complexo, né, dessa chave, falta estratégia, né, para isso. O que, na sua opinião, assim, falta mais, né, no sentido de comprovar essa questão que é uma ferramenta, é uma estratégia de fato que converte, que em vendas, né, que traz ali um benefício para essa marca, esse envolvimento? Eu acho que, na verdade, assim, né, eu digo que falta provar essa parte, mas, assim, não tem uma resposta ainda para isso, né? A gente ainda não tem como chegar nisso. Eu acho que vai ser muito difícil chegar nisso na forma ainda como o mercado, como se faz negócio nesse mercado, né? Como eu falei, que acaba sendo muito presencial, nas lojas diretamente ou com o representante que vai na fazenda, tal. Então é muito difícil. Então acaba que o influenciador, ele vai estar sempre, né, o criador de conteúdo, ele vai estar sempre muito com esse papel do momento de awareness, né? Quando a gente olha ali na pirâmide do marketing, vai mais estar lá para o topo da pirâmide mesmo. Por mais que a gente saiba de maneira informal, né, por meio de conversas e tudo mais, que tenha alguma influência, que às vezes a informação chegou para aquela pessoa que foi tomar uma decisão de compra, porque ele viu no canal de alguma outra pessoa, só que aí ele tem que falar com o representante de vendas, tal, e a venda acaba sendo feita pelo representante. Por mais que a gente saiba disso, a gente não tem muito, né, como provar. Então, acaba que o papel do influenciador, ele está muito relacionado à parte de awareness, conhecimento, disseminação de informação e tudo mais. Então, assim, na verdade, falta isso, mas hoje não tem muito como fazer isso, né? Não tem uma resposta, não tem uma ferramenta, não tem uma estratégia, assim. Eu, pelo menos, não consigo ver muito dessa forma, a não ser canais que tem alguma coisa relacionada a e-commerce, para você ter isso muito preciso ali. E essa dificuldade, na verdade, assim, é um ponto muito difícil para as pessoas que trabalham, né, como eu, dentro das empresas ou em agências, tal, conseguirem se provar para os decisores, né, para as altas lideranças dentro da empresa, para conseguirem ter o orçamento, investimento, né, e a credibilidade para continuar trabalhando com esse assunto. Então, enfim, hoje eu não vejo muita
alternativa, olhando para a forma como se faz negócio dentro do mercado, né, que não deve mudar tão cedo. Então, eu acho que é mais essa questão de saber que existe esse gap e quando for criar essas estratégias, conseguir, acho que deixar isso muito claro para a liderança, para a pessoa que for ali te liberar a verba ou for te cobrar os resultados depois, de que, né, existe esse gap no mercado. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Uma ação dentro do agro que é muito comum, né? Os eventos presenciais, que daí se contrata muitas vezes um consultor influente numa região, mas muito mais assim, um professor, né? Que ele vai lá, ele vai falar das pesquisas dele, ele vai falar. Muitas vezes ele não vai falar de nenhum produto específico relacionado. Às vezes ele pode falar, às vezes pode ser que não. Mas ele é uma presença lá, né? Ele é uma pessoa que ele está levando ali alguma influência e ele vai, né, de alguma forma, atrair pessoas e o nome dele vai estar vinculado de alguma forma também aos organizadores ali do evento, né? Então, eu acho que é uma situação que dá para se comparar, talvez, aí, de uma forma análoga, né, ao que acontece num outro formato, que é você criar um conteúdo online, né, que você precisa ter outras formas de entregar, né, diferente de uma palestra, né, daí muitas vezes tem professores, inclusive, que estão, né, se tornando criadores de conteúdo muito eficientes, né, mostrando, né, divulgando a linguagem, fazendo aquelas edições que ficam muito interessantes, né, mas agora é diferente, né? Mas de alguma forma também não se consegue, né? A não ser que, claro, você pode tentar medir as vendas no evento, mas muitas vezes faz isso desvinculado, né? A pessoa gera um interesse ali, porque viu lá, o professor falou, lembrou do professor, confia no professor, né? No consultor, enfim. E de alguma forma começou a gerar, né, essa consciência aí, né? Que faz sentido confiar, né? Vamos dizer, se ele confia, né, também vou confiar. E aí também não consegue rastrear isso, né? É algo que também não é tão simples. Então, eu fiquei pensando se talvez fosse mais ou menos por aí, né, Mariana? Com Seria mais certeza. ou menos isso. É a mesma, acho que é a mesma ideia, né? Quando a gente falou ali do que é o marketing de influência, olhando para canais digitais, mas olhando também para essa parte de professores, consultores, enfim, né? Pessoas que vão ali endossar alguma pesquisa ou fazer alguma palestra sobre uma molécula, né? Que não está falando do produto, está falando ali da molécula, do princípio ativo e tal. E é óbvio para a pessoa que depois vai atrás da solução, ela vai associar as coisas, vai entender, aquilo que aquele professor falou é o que está nesse produto aqui. Então, enfim, acho que tem total relação e é um ponto super interessante, assim, que é uma parte, por exemplo, que não existe esse preconceito, né? Muito pelo contrário, acho que é algo bem super bem avaliado dentro do mercado e que você também não consegue medir um retorno comercial e financeiro direto, né? Ali na ponta do lápis. E só que sabe-se, obviamente, que isso é super importante, né? E que fazem isso há muitos anos. Então, acho que tem muita relação as duas coisas, né? Você olhando de uma forma mais presencial, né? Canais offline e outro por meio de canais online. Interessante, interessante. Às vezes, né, a gente ouve, né, por aí, né, na Rádio Peão, né, que a gente fala, né? Ouve no campo, né? Às vezes de alguns colegas de outras empresas e tal, né? Nossa, tem tal ação, e mesmo eles se questionando, né? Nossa, será que isso traz resultado, né? Às vezes tem muita coisa que já é feito, mas por ser mais tradicional, não tem a barreira, né? Sabe-se que é importante, mas não tem a barreira de, olha, se eu não tenho né, como se fosse, né, um e-commerce, né, um link, um cupom que vai rastrear que naquele vídeo eu cliquei no vídeo e foi para o site, gerou a venda, né? Mas, poxa, a gente já faz várias ações, né, dentro do agronegócio que elas não são tão rastreáveis assim, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez esse possa ser o ponto de encontrar, né? De encontrar dentro da estratégia aí o que pode ser feito, porque eu acho que
minha visão também, né, esses anos aí, acho que desde 2017 criando conteúdo, é que abre um leque de oportunidade, né, de criatividade, a gente não para de ver gente fazendo coisa diferente, né, cada vez mais fazendo, né, acho que não só pela criatividade, mas porque as ferramentas vão se desenvolvendo, né, então até é um negócio meio doido que se você não se atualizar, né, Maria, acho que você fica para trás, né, você tem que estar sempre... Muito rápido. Exatamente. Muito rápido. Os hypes aí, né, as tendências aí que aparecem, as trends, né, que Sim. de repente tem um vídeo que, nossa, ele faz muito sucesso, aquele modelo de vídeo que você fala, meu, não tem nenhuma lógica, né, simplesmente ele se popularizou e aí de repente você faz também e também dá certo, mas de repente já não dá mais, e talvez se você perder aquela onda, você ficou para trás, né? E a gente Exatamente. vê isso acontecendo, né? Até um negócio meio doido. Eu não sei se você conhece alguma teoria ou explicação para isso. É muito complicado, né? A gente falando aqui, por exemplo, de trends, né, de coisas ali do momento, mas as próprias plataformas em si, não só a chegada de plataformas novas, né? Chegou um TikTok, você tem que entender como usar, como potencializar, mas as próprias plataformas que já estão há mais tempo no mercado, elas estão mudando ali seu algoritmo, sua forma de trabalhar e de entregar as coisas o tempo inteiro, né? Eu sigo ali o Adam Mosseri, sei lá como é que fala, que é um dos líderes ali do Instagram, né, que está sempre trazendo quais são as atualizações do algoritmo, o que está mudando e tal. Toda hora tem uma mudança, assim, quando você está se acostumando à forma, né, o que dá mais engajamento, o que dá mais entrega, quais são as features ali da plataforma e tal, quando você está se acostumando, daqui a pouco eles já mudaram de novo tudo lá dentro, a forma como funciona, né, quando você está aprendendo com os resultados, já mudou de novo. Então, enfim, atualização constante, assim, né? E tentativa e erro o tempo inteiro. Então, você vai fazer alguma coisa que talvez você não estava acreditando tanto, vai dar super certo, outra que você colocou um baita esforço, não vai adiantar muita coisa, e é a vida de quem está nesse mercado. Muito bem. Eu tenho até aproveitando esse gancho, Mari, assim, né, dentro desses 20 anos, né, já trabalhando, né, e ali dentro dessa questão de mudanças, eu não sei se você teve, né, e pode também compartilhar com a gente, para quem nos ouve, para quem também irá nos assistir, né, está nos assistindo, quais foram os desafios mais marcantes ao longo desses 20 anos, ou recentes, que marcou, né, se tiver alguns que marcaram essa mudança, né, nessa sua trajetória? Eu acho que essa parte da maior digitalização da comunicação, acho que foi um ponto crucial. Eu lembro lá atrás, eu trabalhei numa empresa que ela chamava Alstom, na verdade chama ainda, né, porque ela ainda existe, e era uma empresa que a gente tinha que fazer muito gerenciamento de crise. Estava sempre envolvida em algum tipo de crise, era um trabalho bem complexo, porque fornecia para governo, né, então B2B mais relacionado ao governo, então, né, tinha algumas coisas bem, bem complicadas ali em termos de comunicação, proteção de imagem e tal. E a gente ficava muito dependente, às vezes, de contar o nosso lado da história, né, como eu falei ali, por conta da imprensa, né, então a imprensa nos procurava porque tinha uma determinada informação sobre a empresa, a gente respondia, né, tentava ali da melhor forma possível, e relacionamento, e entrevista e tudo mais, só que saía, obviamente, né, o que o veículo entendia que era mais importante para aquele momento. E se a gente tivesse, acho que ali os canais digitais, acho que muito mais abertos, como a gente tem hoje, né, de forma muito mais massiva, as pessoas ali participando, a sociedade ativando nos canais, muitas respostas, muitas coisas poderiam ter sido vindo mais a público, acho que de forma um pouco mais clara, né, mais abrangente, mais aberta. Então, ver essa entrada dos canais digitais, esse potencial todo para as empresas se posicionarem e conseguir, não só para uma parte de lançamento de produto, mas isso justamente, né, de proteção de imagem, você conseguir expor seu lado para determinadas situações, isso foi, assim, algo super importante, né, e como eu falei, quando eu entrei na Bayer, foi algo muito legal de ver, de fazer e de vivenciar relacionado ao agronegócio,
né, sobre principalmente a imagem que a sociedade, o público urbano, né, tem do agronegócio, que é muito negativa. Então, justamente de fazer essa conexão com canais que não eram muito óbvios, né, um Quebrando o Tabu, por exemplo, da Vida, que a gente chegou a fazer atividade ali com eles. Teve um projeto muito legal que foi feito, que era uma websérie que ela chamava Ser Agro é Bom, que era ali nos canais da Bayer, e a gente fazia parceria com alguns outros canais também, então assim, a gente se associar com a galera da gastronomia, para poder chegar por esse meio na sociedade, a gente se associar com a galera de tecnologia, né, relacionada ali à agricultura digital, de games e tudo mais, para a gente chegar por esse caminho na sociedade. Então foi muito legal passar por isso, assim, né, de ver a entrada dos canais digitais, que deram, acho que um pouco mais de abertura e poder, de alguma forma, acho que para todo mundo, para chegar a mais gente, ao mesmo tempo para receber mais pancada também, de vez em quando, mas para ajudar justamente a entender onde atacar, onde melhorar. Então, acho que foram esses pontos, assim, mais interessantes. Muito bom. Legal. Ó, enquanto vocês estavam aí batendo um papo muito bom, eu fiquei bem curioso com o que você falou aí, né, Mariana, do Adam Mosseri, né? Não sei também. Não sei se vai dar para ver aí, gente. Eu acho que é esse aqui, né? Tá dando. Isso, Então, ó, ele tem 2,3 milhões de seguidores. Eu comecei a seguir ele agora. E ele tem um canal com 143 mil membros apenas, né? Se for pensar, né? Pela relevância aqui, que é o IG Updates, né? De Instagram, atualizações do Instagram, né? Achei bem legal, comecei a seguir aqui e achei que já foi uma dica fantástica, né? Para quem quer se manter atualizado, quer criar conteúdos, quer ter relevância na rede. Achei uma dica muito legal.